Será que você já parou para pensar quão tênue é a fronteira entre uma esposa recatada e uma mulher faminta por amor? Para mim, essa linha era tão fina quanto um sopro, e naquela noite fatídica, ela se estilhaçou. Foi a noite em que nem o som da chuva batendo na janela do nosso elegante apartamento nos Jardins, em São Paulo, conseguiu abafar o batimento enlouquecido do meu coração. O calor da mão grande e acolhedora dele tocou levemente meu ombro, e senti meu corpo enrijecer. Imediatamente, um arrepio percorreu minha espinha, eletrizando as pontas dos meus dedos. Eu jamais ousaria imaginar, nem nos meus sonhos mais absurdos, que Marcelo, um amigo íntimo da família que nos conhecia há 21 anos, me olharia com um fogo tão ardente nos olhos. Tenho 53 anos, numa idade em que as pessoas dizem que todos os sentimentos se amortecem. Meu coração estava traindo sua dona, batendo tão forte que eu temia que a pessoa ao lado pudesse ouvir. Meu marido, Ricardo, estava provavelmente em Curitiba, numa longa viagem de negócios, e ali estávamos eu e seu melhor amigo, Marcelo, sentados lado a lado no sofá de veludo da nossa sala de estar mal iluminada. No silêncio sufocante, o perfume de Marcelo lentamente invadia meu olfato. Não era o cheiro de cigarro ou de bebida velha que eu estava acostumada a sentir no meu marido. Era um aroma limpo e masculino, uma mistura de cítricos frescos com notas amadeiradas sutis que fazia cócegas no meu nariz e nublava minha mente. Ele se inclinou, e um sussurro suave como seda quebrou o silêncio ao vibrar perto do meu ouvido. Lúcia, você é realmente fascinante. Você sabia disso? Essa frase foi a última gota no copo que transbordava. Minha razão gritava: não, não devo fazer isso. Esforcei-me para proferir uma palavra de recusa, mas o som que saiu da minha garganta não passava de um gemido fraco, trêmulo, cheio de emoções reprimidas. Minha voz estava um tom mais alta que o normal, denunciando cruelmente o anseio que fervilhava dentro de mim. Em contraste com a minha fraca recusa verbal, meu corpo estava se inclinando inconscientemente em direção ao calor dele. Eu sabia perfeitamente que aquilo era uma traição, um pecado hediondo contra o homem com quem eu havia compartilhado uma vida inteira. Mas eu simplesmente não conseguia afastar aquela mão quente do meu ombro. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me de fato uma mulher. Até aquele momento pecaminoso, eu, Lúcia Ferreira, sempre me orgulhei de ser uma esposa exemplar e impecável. Eu me casei aos 26, considerada a idade mais bela de uma mulher. Os anos voaram, e este casamento já estava no seu 27º grau ano. Por fora, minha vida era provavelmente o sonho de muitas mulheres brasileiras. Morava em um apartamento confortável em um bairro nobre, tinha um filho na Universidade Federal e uma filha no colégio particular. Mas quem poderia saber que por trás das portas fechadas, minha vida era apenas uma sucessão monótona de dias repetitivos? Acordar cedo para fazer o café da manhã, passar as roupas, limpar a casa até não haver um grão de poeira e então esperar. Meu marido, Ricardo, é gerente em uma renomada indústria de médio porte. Ele é o arquétipo do homem brasileiro da velha guarda, honesto, diligente como uma formiga e que se dedica de corpo e alma ao trabalho. Recentemente, suas viagens de negócios se tornaram cada vez mais frequentes. Jantares de negócios que se estendem até tarde da noite e reuniões regadas a álcool se tornaram a justificativa legítima para a sua ausência em casa. Para ser honesta, eu ainda me considerava uma mulher atraente. Aos 53 anos, jamais me descuidei. Meus cabelos, ondulados e na altura dos ombros, são sempre cuidadosamente tratados no salão. Minha pele, mesmo sem maquiagem, mantém elasticidade e pureza, e no meu andar, ainda resta a elegância de quem praticou dança na juventude. As vizinhas do meu prédio não economizavam elogios quando me encontravam no supermercado ou levando lixo. Dona Lúcia, a senhora tem uma alegria de viver. Seu marido deve a tratar como uma rainha, não é? A cada palavra, eu só conseguia esboçar um sorriso amargo. Elas não sabiam que a relação do meu casamento tinha secado há muito tempo, como um deserto árido. Eu não conseguia me lembrar da última vez que Ricardo me olhou com carinho nos olhos ou quando senti calor em sua voz. Nesta casa espaçosa, os únicos sons que existiam entre nós eram o virar de páginas do jornal pela manhã e o zapping indiferente da TV à noite. Se havia alguma conversa, era apenas sobre números frios. A mesada deste mês,
a mensalidade do cursinho da caçula, ou o dinheiro para os pais, risadas alegres, eram um luxo que eu havia perdido muitos anos atrás. Eu sentia-me lentamente transformando-me num fantasma, um ser invisível dentro da minha própria casa. Mesmo que eu acordasse às 5 da manhã para preparar um farto café da manhã, com café quentinho e pão de queijo fresco, meu marido não me agradecia com uma palavra sequer. Ele apenas devorava a comida silenciosamente, os olhos fixos na tela do smartphone ou no jornal de economia, como uma máquina reabastecendo combustível, e depois saía para o trabalho. Se eu usasse um vestido novo ou mudasse o penteado, ninguém notava a mudança. Aos olhos do meu marido e dos meus filhos, eu não era mais uma mulher a ser amada, mas sim uma governanta sem salário, uma máquina ambulante que cozinhava, lavava e limpava. Essa solidão não me matava instantaneamente, mas corroía minha alma, pouco a pouco, como um veneno que se infiltra lentamente. E aquele dia tinha sido como outro qualquer. Ricardo me informou que teria que viajar para Curitiba por uma semana para supervisionar um novo projeto. Ele deixou uma saudação curta e fria, arrastou a mala e saiu pela porta. O bip da fechadura eletrônica que se trancava foi um som gélido. Corri atrás dele, dizendo para ter cuidado e se alimentar bem. Mas a única coisa que me retornou foi sua silhueta se afastando pelo corredor. A casa mergulhou novamente num silêncio assustador. Mas, para ser sincera, eu estava acostumada a ficar sozinha. Às vezes, sentia que a ausência dele me permitia respirar mais livremente, pois não precisava encarar aquela indiferença feita de carne e osso. No entanto, o destino pregou uma peça, e uma forte chuva repentina começou a cair sobre São Paulo naquela noite. O som da água batendo no vidro da varanda criava uma melodia triste e melancólica. Por volta das 8 da noite, a campainha tocou de repente. Levei um susto. Teria meu marido voltado porque esqueceu algo? Ajeitei apressadamente a roupa e abri a porta. Não era meu marido, era Marcelo. Marcelo era colega de faculdade de Ricardo e seu amigo há 21 anos. Ele vinha à nossa casa para jantares em datas comemorativas, mas jamais tinha vindo sozinho, a uma hora dessas. Sob a luz amarelada do corredor, Marcelo parecia excepcionalmente bem. Com 1,77 de altura e um físico firme, moldado pelo tênis e academia, seu corpo não demonstrava o abatimento que meu marido já exibia na meia-idade, mas sim uma intensa vitalidade. Seu terno cinza, ajustado ao corpo, cobria seus ombros largos, e o cabelo, ligeiramente grisalho, penteado para trás, adicionava um ar charmoso e viril de um homem bem-sucedido. Olá, Lúcia. Peço desculpas por aparecer de repente a essa hora. A voz de Marcelo era grave, estável e estranhamente acolhedora, lembrando-me o DJ de rádio noturna que eu ouvia secretamente. Ele explicou que tinha documentos para entregar a Ricardo, mas não sabia que ele tinha ido para Curitiba, e a chuva repentina o havia pego de surpresa. Enquanto ele falava, o canto dos seus lábios se curvava ligeiramente num sorriso parcial e marcante, o que o fazia parecer um tanto perigoso. Eu o convidei a entrar para se abrigar da chuva e preparei uma xícara de chá quente para afastar o frio. No momento em que lhe entreguei a xícara, nossas pontas dos dedos se roçaram distraidamente. A mão dele era macia, mas pude sentir uma força muito firme e acolhedora. Ele me encarou, e as profundas linhas de expressão que se formavam ao redor dos olhos quando ele sorria não o faziam parecer velho, mas sim charmoso e experiente. Ele não se sentou longe, como faria normalmente. Acomodou-se no sofá e afrouxou um pouco a gravata, num gesto casual que fez meu coração palpitar. Em vez de perguntar sobre o trabalho do meu marido, como os outros amigos fariam, Marcelo me olhou fixamente e perguntou: "Como você tem passado, Lúcia? Você parece mais magra. Aquele Rick de novo deixou você sozinha em casa?" A maneira como ele me chamou pelo nome, Lúcia, e não esposa do Rick ou cunhada, e o olhar de preocupação genuína derrubaram minhas defesas. Começamos a conversar. Partindo de histórias triviais, Marcelo habilmente conduziu a conversa para confidências mais profundas. Ele me ouviu de uma maneira que meu marido jamais havia feito. Quando falei sobre meus hobbies esquecidos, sobre os longos dias passados sozinha naquela casa enorme, ele manteve os olhos fixos nos meus. Lá fora, a chuva continuava a cair torrencialmente,
como se nos isolasse num mundo à parte da realidade. Sob a luz suave da sala, o calor do homem sentado ao meu lado se espalhava, envolvendo minha fria solidão, e ele se aproximou ainda mais, tão perto que eu podia contar cada uma de suas respirações. Ele levantou a mão, hesitou por um instante, e então, gentilmente envolveu meu ombro, deslizando-a pelo meu braço exposto. Você é linda demais para passar por tamanha solidão, Lúcia. Aquelas palavras foram um estimulante doce e fatal. Naquele instante, a imagem do meu marido em Curitiba subitamente se esvaiu. Diante dos meus olhos, havia apenas este homem que me olhava, que me desejava e me valorizava como um tesouro. A razão da esposa, que manteve a fidelidade por 27 anos, e o instinto da mulher que ansiava por ser amada, travavam uma batalha feroz. Eu sabia, se eu não acenasse ou o afastasse, aquela noite seria fatídica, mudando completamente o rumo da minha vida. O barulho da chuva lá fora parecia uivar, como se tentasse encobrir o doce pecado que estava prestes a explodir naquela sala. Marcelo era o completo oposto do meu marido. Se Ricardo era uma máquina industrial velha, barulhenta e maçante, Marcelo parecia uma obra de arte moderna, sofisticada e misteriosa. Ele havia sido casado, mas o relacionamento terminou há 5 anos. Atualmente, era um solteiro de prestígio, dono de uma famosa empresa de design de interiores em São Paulo, morando sozinho num penthouse com vista para o Rio Pinheiros. Marcelo não só era financeiramente abastado, como também possuía um notável senso estético. Desde seus ternos sob medida, de corte italiano, que se ajustavam ao seu corpo firme, até seu perfume especialmente formulado, ele sabia se cuidar. Por isso, embora tivesse a mesma idade do meu marido, parecia muito mais jovem e atraente. Ele exalava o charme peculiar da liberdade, algo que mulheres presas ao casamento como eu sempre desejam. Marcelo tomou um gole de chá e explicou que Ricardo havia deixado um importante maço de documentos de licitação no escritório e perguntou se poderia entrar para buscá-los. Sua voz era baixa e cortês, mas de alguma forma parecia hipnótica. Claro, fique à vontade, eu respondi, sorrindo e o conduzindo. Por causa do trabalho, Marcelo e meu marido se encontravam com frequência, e ele vir buscar documentos em casa deveria ser algo tão comum quanto pedir açúcar ou leite. Mas a intuição feminina me dizia que, desta vez, algo estava muito diferente. O olhar de Marcelo hoje não era o de um amigo ajudando o outro. A cortesia social de sempre havia evaporado, substituída por uma emoção ardente, apaixonada e de alguma forma possessiva, que se espalhava em seus olhos profundos. Enquanto a silhueta firme de Marcelo desaparecia atrás da porta do escritório, meu coração começou a bater descontroladamente, como o de uma colegial apaixonada. Fui para a cozinha preparar mais petiscos, mas meus passos me levaram inconscientemente ao grande espelho do corredor. O que estou fazendo? Por que preciso olhar no espelho só porque um amigo do meu marido está em casa? Olhei para a mulher no espelho. Aos 53 anos, felizmente, o tempo ainda era gentil comigo. Apressei-me a retocar o batom cor de vinho que meu marido sempre criticava por ser muito chamativo. Ajeitei as mechas onduladas que caíam perto da orelha e arrumei o colarinho da blusa. Eu queria parecer perfeita. Uma vaidade pecaminosa floresceu no meu coração, mas eu não conseguia parar. Eu queria que aquele homem no escritório visse a minha versão mais bonita. Quando voltei para a sala com a bandeja de chá e frutas picadas, Marcelo já estava sentado, me esperando no sofá. Ele pegou a xícara da minha mão e a ponta dos seus dedos roçou levemente a minha pele por acidente, o suficiente para transmitir um calor intenso. Obrigado, Lúcia. Você sempre se esforça tanto pela sua família. É tão atenciosa, disse Marcelo. Sua voz era calorosa como uma chama aquecendo a sala fria e úmida pela chuva. Era a mesma frase social que ele sempre usava há 20 anos, mas hoje a entonação era completamente diferente. Ele não olhava para a xícara, nem para a televisão. Ele olhava diretamente para mim, um olhar de interesse descarado e sincero que penetrava fundo na minha alma. Constrangida, sentei-me no sofá oposto, tentando agir com naturalidade. Que isso é o que faço todos os dias. Mas o olhar dele não me largava. O ar da sala ficou instantaneamente denso. Não era a atmosfera tediosa e sufocante de quando meu marido estava em casa. Sob a luz amarela suave e o som da chuva lá fora, fui subitamente invadida por uma fantasia insana.
Parecia que não éramos apenas o amigo do marido e a esposa, mas sim amantes em um encontro secreto. Marcelo pousou a xícara, suspirou levemente e disse em voz baixa, como se estivesse confessando um segredo: "Para ser sincero, eu invejo o Ricardo. Aquele cara é um sortudo." Eu levantei a cabeça, surpresa. "Sim, porque ele tem uma esposa tão atraente e dedicada como você. Mas acho que ele não sabe o valor da joia que tem nas mãos." Meu rosto ficou vermelho como se tivesse levado um choque. Há quanto tempo eu não ouvia a palavra atraente? 5, 10 anos? Ou talvez nunca. Meu marido, Ricardo, nunca usara tais adjetivos para mim. Aos olhos dele, eu era apenas a dona de casa, a mãe que gerenciava os filhos, uma sombra silenciosa na casa. O elogio de Marcelo foi como um jato de água fresca regando a terra seca da minha alma. Tentei disfarçar o constrangimento, abaixando a cabeça, e disse com a voz trêmula: "Você está brincando. Já estou velha. Que atração posso ter?" "Não, não estou brincando", Marcelo me interrompeu. Sua voz era firme e poderosa. "Estou falando sério. Você é muito mais bonita do que pensa, Lúcia." Seu olhar começou a se mover lentamente. Começou nos meus olhos vacilantes, passou pela ponte do meu nariz, parou nos lábios que eu havia acabado de retocar com batom, percorreu a curva branca do meu pescoço e, finalmente, repousou nas minhas 2 mãos, que eu segurava apertadas por nervosismo. O olhar era tão ousado que tirava o fôlego, mas, estranhamente, não era desagradável. Pelo contrário, uma sensação extasiante percorreu minha espinha. A sensação de que eu, uma mulher de meia-idade que há muito havia esquecido meu gênero, me tornara subitamente objeto do desejo de um homem bem-sucedido, era estranha e loucamente excitante. Nossa conversa fluiu assim, ao som da chuva. Conversamos sobre os filhos, sobre filmes recentes, e então, de maneira natural e cautelosa, Marcelo tocou na história da nossa vida conjugal. Ele não perguntou de forma rude, apenas introduziu o assunto com suavidade. Ele era um ouvinte excelente, algo que meu marido nunca aprendera a ser. Ele se concentrava em cada uma das minhas queixas, balançava a cabeça em sinal de empatia, e seu olhar nunca deixava o meu rosto. "Com o Ricardo viajando tanto ultimamente, você deve se sentir muito sozinha, não é, Lúcia?" Ele perguntou. Sua voz parecia tocar precisamente a ferida aberta do meu coração. Meu peito afundou. Por que este homem me entendia tão bem? A verdade é que eu estava morrendo lentamente nessa solidão. As refeições solitárias, as noites que eu passava sozinha no quarto vasto e vazio, a frieza de gelo do meu marido, tudo isso me oprimia, e meus olhos marejaram. Esforcei-me para manter a compostura de mãe e esposa exemplar, respondendo com a voz baixa: "Está tudo bem, eu já estou acostumada." "Estar acostumada não significa que não dói, Lúcia", disse Marcelo. E em seguida, fez algo que me assustou. Ele se levantou do sofá oposto e se sentou ao meu lado no sofá comprido. A distância de segurança desapareceu num piscar de olhos. Agora, ele estava bem ao meu lado, tão perto que eu podia distinguir claramente o cheiro de seu perfume masculino, misturado ao cheiro úmido da chuva em suas roupas. Um aroma fascinante e perigoso, completamente diferente do cheiro velho de tabaco de Ricardo. O calor que emanava do seu corpo me envolveu. "Uma mulher como você não deveria ter que suportar essa solidão", ele sussurrou. Sua voz era baixa e rouca, como se tivesse sido carregada de magia. Seu braço repousou no encosto do sofá atrás de mim, formando uma postura que parecia me proteger. Se ele movesse o braço só um pouquinho, sua mão tocaria meu ombro. Meu coração disparou, quase saltando do peito. A razão dizia para eu levantar, fazer mais chá, fazer algo para quebrar aquela atmosfera. Mas meu corpo me traiu. Fiquei sentada, paralisada, esperando. Eu percebia aonde aquela situação ia dar. O precipício profundo da traição estava bem na minha frente. Mas o que era mais assustador era perceber que eu não queria resistir àquele fluxo doce e pecaminoso. Naquele instante, eu não era mais a esposa de Ricardo, mas apenas Lúcia Ferreira, a mulher que ansiava por um amor ardente. Lúcia, no momento em que ele me chamou pelo meu nome de solteira, sem o tratamento de senhora, sua mão repousou suavemente no meu ombro. Uma intensa corrente elétrica percorreu meu corpo, fazendo-me tremer. Instintivamente, encolhi-me, num mecanismo de autodefesa da mulher casada. Mas, estranhamente, não me afastei.
Pelo contrário, o calor daquela mão grande trouxe um consolo estranho, algo que eu tanto ansiara por anos. Marcelo se aproximou ainda mais, seu hálito quente roçou meu ouvido, e ele sussurrou novamente. Você é realmente fascinante. Você sabe que isso deixa os homens loucos. Agora, a distância entre nossos rostos era de apenas milímetros. Prendi a respiração e olhei para ele. Os olhos profundos de Marcelo não tinham nenhum traço de brincadeira, mas sim de sinceridade e desejo ardente. Meus lábios se moveram. Não, não podemos. Mas a voz que escapou era trêmula e fraca, mais parecendo um convite do que uma recusa. E meu corpo, o corpo traidor, já estava inclinado inconscientemente em direção a ele. Por que não, Lúcia? Marcelo perguntou, deslizando suavemente o polegar pela minha pele. Eu sei que você está sozinha. Eu vejo a tristeza nos seus olhos. Fechei os olhos, saboreando o carinho. Era a primeira vez em 27 anos que eu sentia o toque de outro homem, além do meu marido. Deveria ter sido estranho e repugnante, mas não foi. Parecia familiar, como a peça que minha alma procurava há muito tempo. Isso é trair o Ricardo, eu soltei, em desespero. Mas Marcelo respondeu com palavras que cortaram meu coração como uma faca afiada. O Ricardo foi quem te traiu primeiro. Ele te negligenciou, não te valorizou e nem sequer percebeu o quão linda a esposa dele é. Esse é o verdadeiro pecado. As palavras dele destruíram minha última barreira de defesa como esposa. Ele estava certo. Há quanto tempo Ricardo não me via como mulher? Aos olhos dele, eu era apenas a mãe dos filhos, a guardiã da casa, um móvel útil, mas sem vida. Marcelo se curvou. Eu podia tê-lo afastado facilmente, mas não o fiz. Minhas mãos, inconscientemente, procuraram as dobras da roupa dele, e minha cabeça se apoiou em seu peito firme, como se buscasse recuperar a forma de mulher que estava renascendo dentro de mim. Nossos lábios estavam quase se tocando. O beijo pecaminoso estava prestes a explodir. Bip, 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 clac. O som da fechadura eletrônica rasgou o espaço romântico, seguido pelo ruído do destravamento. Caramba, que chuva! Cheguei bem na hora. Era a voz de Ricardo. Marcelo e eu nos assustamos como ladrões pegos em flagrante. Nos separamos apressadamente, recuando para os extremos do sofá. Nossos rostos estavam pálidos, e nossos corações pareciam querer saltar pela boca. Por mais corajoso que Marcelo fosse, ele não conseguiu esconder o constrangimento fugaz, ajeitando apressadamente o colarinho. Se Ricardo tivesse se atrasado mais um segundo, 1 minuto, talvez 30 segundos, o que teria acontecido? Provavelmente, nossa família teria se despedaçado ali mesmo. Ricardo entrou na sala, sacudindo as gotas de chuva do terno. Seu rosto expressava extrema surpresa. Ah, Marcelo, o que você faz aqui a esta hora? Prendi a respiração. Gotas de suor frio escorriam pela minha espinha. Felizmente, meu marido havia acabado de entrar pela porta e parecia não ter testemunhado o momento delicado. Marcelo recuperou a calma com uma velocidade assustadora. Levantou-se e sorriu com naturalidade. Vim buscar aquele maço de documentos que você esqueceu da licitação, mas a chuva apertou demais, e a Lúcia insistiu para eu tomar um chá até passar. Mas você não tinha ido para Curitiba? O cronograma mudou de repente. O cliente adiou para a próxima semana, então voltei direto, disse Ricardo, desatando a gravata, sem desconfiar de nada. Ele se sentou exatamente no lugar onde Marcelo estava encostado em mim. Marcelo se despediu rapidamente, dizendo que a chuva tinha diminuído. Mas eu sabia. Ele estava fugindo daquela situação sufocante. Quando a porta se fechou atrás de Marcelo, eu ainda estava sentada, atordoada. Na minha pele, ainda parecia haver o calor do toque da mão dele, e seu perfume cítrico e sedutor, misturado ao cheiro da chuva. Aquela noite foi interminavelmente longa. Deitada ao lado de Ricardo, ouvindo o ronco tranquilo dele, eu não conseguia pregar o olho. O momento perigoso com Marcelo se repetia na minha cabeça como um filme em câmera lenta, o toque quente, a voz grave e sedutora, e o forte tremor que agitou meu coração envelhecido. Virei-me para o lado do meu marido. Como podia aquele homem, com quem eu dormia sob o mesmo lençol há 27 anos, parecer tão estranho agora? Quando foi a última vez que ele me olhou com desejo, como Marcelo? Ou será que nunca olhou? Dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Mas eu sabia quem era.
Me desculpe pelo que aconteceu naquele dia. Fui muito impulsivo. Mas, Lúcia, eu não me arrependo. Você não sentiu o mesmo que eu? Minhas mãos tremiam ao ler a mensagem de Marcelo. A razão gritava para eu deletar o número e bloqueá-lo imediatamente. Mas no fundo da minha alma, um grito de alegria ecoava. Depois disso, as mensagens dele continuaram a chegar, persistentes e suaves, como pequenas ondas beijando a praia. Ele não era rude, mas era muito cuidadoso. Perguntava se eu tinha comido, para eu me agasalhar por causa do frio, e perguntava: "Você sabe o quão linda você estava naquele dia?" Eu tentei manter o silêncio, mas no fim, minha fraqueza venceu. Respondi com uma mensagem curta: "Estou muito confusa. Não podemos fazer isso." Mas eu não conseguia enviar uma recusa firme, e os homens sempre sabem que a hesitação de uma mulher é um consentimento implícito. Uma semana depois, decidi encontrar Marcelo. Nos encontramos em um café tranquilo e discreto, na Zona Sul. Ele se sentou à minha frente, e seus olhos, que me encaravam, estavam tão ardentes quanto naquela noite chuvosa. Ele se desculpou sinceramente por ter me colocado em uma situação embaraçosa, mas acrescentou uma frase fatal: "Peço desculpas pela ação, mas meus sentimentos são verdadeiros. O que senti quando te vi não foi mentira. Há muito tempo eu não me sentia tão vivo." Meu coração balançou violentamente diante da confissão sincera daquele homem bem-sucedido. Eu olhei para a xícara de café fumegante e confessei: "Na verdade, meu coração também balançou naquele dia." O rosto de Marcelo se iluminou. Ele segurou minha mão, que estava sobre a mesa, e propôs com cautela: "Então, por que não continuamos nos encontrando? Apenas como amigos que se entendem. Para mim, basta apenas ver você e conversar com você. Apenas como amigos." Enganando a mim mesma, acenei com a cabeça. No fundo do meu coração, eu admitia que desejava encontrá-lo novamente. A partir de então, começamos um relacionamento sem nome, nas sombras. Nossos encontros aconteciam quando Ricardo viajava, ou durante o almoço, quando eu mentia que estava em uma reunião da Associação de Moradoras. No começo, era apenas tomar um café ou passear no parque, mas gradualmente, o tempo em que segurávamos as mãos se estendeu e os abraços se tornaram mais profundos. Marcelo me tratava como uma rainha. Ele me dava presentes como batons caros e lenços de seda macios, e o mais importante, ele me ouvia. Quando estava com ele, eu me transformava numa pessoa diferente. Eu ria mais e meus olhos brilhavam. Comecei a me cuidar novamente. Roupas largas e confortáveis foram substituídas por vestidos que realçavam a minha silhueta. Comprei lingerie de renda que eu considerava um desperdício antes. Toda vez que me preparava para encontrar Marcelo, meu coração palpitava como o de uma garota de 20 anos no primeiro encontro, e eu pensava sobre qual perfume usar que ele lembraria para sempre. Mas a essa alegria sempre se seguia o fantasma da culpa. Toda noite, ao deitar ao lado de Ricardo, a culpa de trair o homem que compartilhou tantas tempestades comigo pesava sobre o meu peito. Certa noite, enquanto eu tirava a maquiagem em frente à penteadeira, Ricardo me encarou e disse de repente: "Você anda se maquiando muito ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Para onde você está indo?" O coração disparou com a pergunta displicente, e eu quase deixei cair o algodão de maquiagem. Meu rosto queimou, e o sangue pareceu subir para a cabeça. Será que ele percebeu? Não. É só para mudar o astral. Ficar em casa o tempo todo me deixa entediada. Gaguejei, lutando para manter a calma. Ricardo balançou a cabeça, sem desconfiar de nada. Que bom. Você parece mais jovem. Seu rosto está muito mais vivo ultimamente." O elogio do meu marido era sincero, mas amargo e irônico. Ele elogiava a beleza da esposa, mas não sabia que essa beleza estava sendo cultivada pelo amor de outro homem. A verdade nua me doeu, e eu me senti suja e horrível. 2 meses se passaram, num conflito entre felicidade e culpa. Então, um dia, Marcelo me chamou para um encontro. Desta vez, seu olhar estava mais sério e cheio de desejo do que o normal. Ele segurou minha mão firmemente e propôs com cautela: "Lúcia, não aguento mais esses encontros rápidos. Não podemos passar um dia inteiro juntos?" Fiquei chocada. Um dia inteiro? Onde? Eu conheço uma pousada muito linda e tranquila em Campos do Jordão. Podemos ir para lá, desligar os celulares, apenas conversar e cozinhar juntos. Eu quero ter você inteiramente,
nem que seja por um dia. A sugestão dele foi como uma pedra atirada num lago sereno: ir para uma pousada. No Brasil, a sugestão de um homem para uma mulher ir para uma pousada tem um significado mais claro do que palavras. Era um ponto de virada, uma confirmação de que estávamos cruzando a fronteira da amizade. Eu hesitei, e o medo me invadiu. Mas então, a lembrança do meu casamento frio veio à tona. Ricardo já havia me dado um dia inteiro de atenção. Desde a nossa lua de mel, 27 anos atrás, nunca tivemos umas férias decentes a sós. Eu era apenas uma sombra na casa. Marcelo olhou profundamente nos meus olhos e disse com uma voz implorativa: "Eu sei que é um pedido ousado, mas eu realmente quero cuidar de você, nem que seja por um dia. Por favor." Diante daquele olhar suplicante e cheio de afeto, e do grito do meu coração faminto por amor, minha razão se rendeu. Eu balancei a cabeça em silêncio. Eu tive que admitir para mim mesma. Não era apenas ele, mas eu mesma, que ansiava por virar as costas para o mundo moral e estar com ele naquele quarto secreto. Alguém disse que a maior tragédia de um casamento não são as brigas barulhentas, mas sim o silêncio mortal que precede a chegada de um tsunami. Para mim, aquele tsunami chegou na noite anterior ao dia em que eu colocaria os pés no paraíso pecaminoso de Campos do Jordão. O comportamento de Ricardo naqueles dias estava muito estranho. Ele era um homem simples, que voltava do trabalho e ficava enfurnado na TV ou no jornal. Mas ultimamente, eu o flagrava olhando para mim no reflexo do espelho da sala. Seu olhar era de investigação, desconfiança e dor. Mas eu, embriagada pelo novo romance com Marcelo, ignorei tolamente. O momento decisivo foi naquela noite. Enquanto eu dobrava a roupa, Ricardo perguntou de repente. Sua voz era fria, mas continha uma raiva reprimida. "Você tem falado muito com o Marcelo ultimamente?" A pergunta inesperada foi como uma agulhada no meu coração. Quase deixei cair a camisa que segurava. Forcei-me a recuperar a calma e sorri o mais naturalmente possível. "Por que você pergunta algo tão estranho?" "Claro que não. Não nos encontramos desde o dia em que ele veio buscar os documentos." "Entendi." Ricardo curvou os lábios. Era um sorriso amargo que eu nunca tinha visto em 27 anos. O clima entre vocês dois estava muito estranho naquele dia. Não parecia de cunhada e amigo da família, mas sim de duas pessoas escondendo um segredo. Um arrepio me percorreu. A intuição de um homem ferido e manso era assustadora. Dei algumas desculpas e me apressei a ir para o banheiro, alegando que queria tomar um banho quente para fugir do olhar cortante do meu marido. Mas eu cometi um erro fatal. Levei meu celular para o banheiro e o coloquei na prateleira da pia, esquecendo de bloquear a tela quando chegou uma mensagem. Enquanto o som da água do chuveiro engolia todos os sons externos, eu não percebi que a porta do banheiro estava ligeiramente entreaberta. Ricardo estava lá. Quando saí, enrolada na toalha, o vapor ainda pairava no ar. A cena que me recebeu foi Ricardo, sentado na tampa do vaso sanitário, segurando meu celular firmemente. Naquele espaço embaçado, a tela brilhava intensamente. Nela, flutuava a doce mensagem que eu havia acabado de enviar, mas que não tive tempo de apagar. "Contando as horas para ter você por inteiro amanhã. Sinto uma saudade louca, Marcelo." O espaço parou. O tempo se estilhaçou. "O que é isso?" A voz de Ricardo não era um grito. Parecia um choro abafado, trêmulo, que vinha do fundo do seu peito. Ele levantou a cabeça e me olhou. Os olhos do homem de 50 e poucos anos estavam injetados de sangue, e lágrimas de desmoronamento escorriam silenciosamente pelas suas bochechas encovadas pelo cansaço. Minhas pernas cederam, e eu não consegui ficar em pé. Caí no chão frio, e as gotas de água que escorriam da minha cabeça se misturaram ao suor frio. "Meu amor, me escuta. Eu posso explicar." Ricardo se levantou de repente e atirou o celular contra a parede. Com um som de estilhaço, o celular se despedaçou, e aquilo era exatamente o nosso casamento de 27 anos. "Explicar o quê? Que você estava sozinha? Que eu fui negligente? Ou que o meu amigo de 21 anos tinha uma técnica melhor do que a minha?" Fiquei chocada com as palavras cruéis que saíram da boca do meu marido, que sempre fora discreto e cavalheiro. A dor do ciúme e da traição o transformou num animal ferido. Ele segurou meus ombros e me sacudiu com tanta força
que parecia que meus ossos iam se quebrar. Por que logo ele? Por que o Marcelo? Não havia outro homem no Brasil? Você me traiu, bem aqui, nesta casa, com um homem que eu considerava um irmão. Eu apenas conseguia abaixar a cabeça e soluçar no chão. Me perdoe, eu errei. Eu errei muito. Mas naquele momento, todos os pedidos de desculpa eram baratos e insignificantes. Naquela noite, Ricardo saiu de casa como uma tempestade. A porta bateu e eu fiquei sozinha na casa fria e vasta, como um cemitério. Eu sabia para onde ele tinha ido. Procurar Marcelo. Eu não testemunhei a cena, mas soube por amigos em comum o quão terrível foi o encontro. Num boteco sujo, 2 amigos de mais de 20 anos se atracaram. Ricardo, que nunca tinha batido em ninguém na vida, socou o rosto de Marcelo. Ele não gritou. Apenas segurou Marcelo pelo colarinho e fez uma única pergunta. Olha nos meus olhos. Me diz, quando você estava tocando minha esposa, você pensou em mim por um instante sequer? Você se lembrou que eu era seu amigo, Ricardo? Dizem que Marcelo não resistiu. Apenas caiu de joelhos no chão imundo, limpando o sangue que escorria dos lábios e repetindo apenas: me perdoe. Mas a água estava derramada, e 20 anos de amizade morreram naquele bar. Os dias que se seguiram foram um inferno na terra para mim. Ricardo não voltou para casa. Ficou num hotel, desligou o celular e cortou todos os contatos. A casa sem ele se tornou desoladora. Minha filha, no auge do vestibular, começou a perceber algo estranho. Mãe, por que o papai não está em casa? Vocês brigaram? O papai está tendo um caso? A pergunta inocente da minha filha jogou sal na minha ferida. Engoli as lágrimas e tive que fingir ser a mãe normal. Ele tem um projeto grande na empresa, precisa passar a noite lá. Mas ela não acreditou. Olhou para mim com desconfiança e distância. Percebi que meu pecado não apenas destruíra meu marido, mas também estava matando a confiança dos meus filhos. Uma semana se passou, longa como um século. Ricardo voltou. Mas a pessoa que entrou pela porta não era o Ricardo que eu conhecia. Era um corpo sem alma, terno amassado e sujo, cheiro de bebida e cigarro impregnado. Ele não olhou para mim, nem disse uma palavra. Simplesmente entrou no quarto, pegou suas roupas e se mudou para o escritório. O som da porta do escritório, se fechando clac, oficializou o início da Guerra Fria. Morávamos sob o mesmo teto, mas éramos como 2 sombras que se cruzavam. Cada refeição era uma tortura. Eu ainda preparava as comidas que ele gostava, feijoada quentinha, peixe grelhado, mas ele não tocava nos talheres. Ele comia apenas arroz branco com água ou comia miojo no escritório. Ele rejeitava todos os meus cuidados, como se o meu toque pudesse torná-lo ainda mais sujo. À noite, deitada sozinha no quarto amplo e vazio, meu coração se partia ao ouvir sua tosse seca vinda do escritório. Eu queria levar remédios, queria abraçá-lo, mas eu não tinha mais esse direito. E então, o inevitável aconteceu. Numa noite chuvosa, como a noite em que Marcelo veio, Ricardo me chamou ao escritório. Sobre a mesa, havia uma folha de papel fina, mas que pesava toneladas. O pedido de divórcio. Assine. Sua voz estava incrivelmente cansada e rouca. Olhei para o documento. As letras dançavam diante dos meus olhos. Meu amor, por favor, não faça isso. Pelos nossos filhos. Nossa filha vai fazer o vestibular em breve. Não use nossos filhos para justificar sua sujeira. Ricardo gritou, batendo na mesa. Você sabe o que me vem à mente toda vez que te olho? Você e aquele cara. Você rindo, flertando com ele. Eu estou enlouquecendo. Se continuarmos assim, ou eu morro, ou eu mato você. Ele cobriu a cabeça e desabou sobre a mesa, soluçando. Era o choro de um homem que amava demais, que estava ferido demais e que estava impotente. Ajoelhei-me aos pés dele, abraçando seus joelhos. Por favor, eu faço o que for preciso. Vou expiar meus pecados pelo resto da vida. Por favor, não me mande embora. Não quebre esta família. Eu errei. Eu errei muito, Ricardo. Eu chorei, implorei e desmaiei ali, de exaustão, durante toda a noite. Ricardo não assinou os documentos imediatamente, nem me expulsou. Ele guardou o papel como uma sentença de morte pairando sobre minha cabeça. Ele disse: eu não estou me divorciando de você porque te perdoei. É porque eu não quero que minha filha, prestes a fazer o vestibular, tenha uma mãe expulsa de casa por causa de adultério.
Eu vivo pelos meus filhos. Apenas por eles. O desprezo em seus olhos era mais doloroso do que a morte. Mas eu aceitei. Era o preço que eu tinha que pagar. A vida sufocante continuou por longos 6 meses. Marcelo vendeu seu apartamento e se mudou, desaparecendo completamente, como se nunca tivesse existido. Restou apenas eu e as cinzas do casamento. Eu perdi 5 quilos e parecia ter envelhecido 10 anos. Ricardo não estava melhor. Ele se afundou no trabalho para esquecer a dor. O ponto de virada veio no aniversário da nossa filha. Depois de apagar as velas, ela olhou para os pais, sentados distantes nas pontas da mesa, e de repente começou a chorar. Mãe, pai, parem de fingir. Eu sei de tudo. Até quando vocês vão viver assim? Se é tão difícil, se divorciem. Eu aguento. O choro da nossa filha despertou os 2 adultos que andavam como sonâmbulos na dor. Naquela noite, Ricardo fumou na varanda por muito tempo. Na manhã seguinte, ele deixou um papel sobre a mesa. Não era o pedido de divórcio, mas sim o cartão de visitas de um terapeuta de casal. Vamos tentar. Não por nós, pelos nossos filhos. O processo de aconselhamento foi uma jornada de esfolamento. No pequeno consultório da psicóloga, pela primeira vez em 27 anos, nós despimos nossas almas diante de um estranho e um diante do outro. Eu confessei a solidão, a sensação de abandono, o anseio por ser reconhecida como mulher, e não apenas como governanta ou máquina de procriar. Falei sobre as noites de espera na porta, os jantares que esfriavam, a sede por um único toque. Ricardo ouviu. Inicialmente, ele ficou zangado e contra-atacou. Mas ao longo das sessões, ele começou a refletir. Numa sessão cheia de lágrimas, Ricardo finalmente desabou. Ele abaixou a cabeça, apertando as mãos até ficarem brancas. Doutora, para ser sincero, eu também sentia ciúmes. Eu invejava o Marcelo. Ele é jovem, estiloso e sabe curtir a vida. Olhe para mim, barriga, cabelo caindo, a vida inteira só soube trabalhar como um burro. Eu achava que se eu trouxesse dinheiro para casa, isso era amar minha esposa e cuidar dos meus filhos. Eu esqueci que minha esposa também precisava ser amada como amante. Ele se virou para mim. Em seus olhos, não havia mais ódio, mas sim um profundo arrependimento. Me perdoe, Lúcia. Eu deixei você sozinha na sua própria casa por muito tempo. Eu te afastei, e isso deu chance para que outro entrasse. Aquelas palavras quebraram o bloco de gelo entre nós. Choramos, abraçados. Pela primeira vez desde o incidente, ele permitiu que eu o tocasse. Foi um abraço desajeitado, cheio de lágrimas e mágoa, mas era o começo da recuperação. Claro, a confiança quebrada é como porcelana fina. Mesmo que colada com ouro, a rachadura permanece. Ricardo ainda se encolhia ocasionalmente se eu segurasse meu celular. Pesadelos ainda o atormentavam à noite. E eu vivia em constante arrependimento toda vez que olhava para os olhos do meu marido. Tivemos que reaprender a amar cuidadosamente e com cautela, como se andássemos sobre gelo fino. Eu comecei a aprender a compartilhar meus sentimentos em vez de reprimi-los. Ricardo começou a aprender a sair mais cedo do trabalho e a elogiar a esposa. Aos poucos, as conversas voltaram à mesa de jantar. Embora fossem apenas pequenas histórias sobre os filhos, o calor estava lentamente voltando. E ontem, nosso aniversário de 27 anos de casamento. Eu não esperava muito. Apenas planejava preparar um jantar especial com carinho. Mas às 6 da tarde, a campainha tocou. Ricardo tinha voltado mais cedo. Algo estava escondido atrás das suas costas. Ele parou na porta de entrada, com uma expressão desajeitada, como um jovem de 20 anos no primeiro encontro. Ele estendeu um pequeno buquê de rosas para mim. Pareciam ter sido compradas apressadamente numa floricultura de rua, embaladas de forma descuidada num jornal. Para você. Feliz aniversário de casamento. Sua voz era baixa. Fiquei paralisada. Há quantos anos? 20? 25 anos desde a última vez que recebi flores do meu marido? Ele coçou a cabeça e continuou com a voz trêmula. Eu sei. O passado não pode ser apagado. Essa ferida vai nos acompanhar para sempre. Mas, Lúcia, vamos recomeçar. Não pelos filhos, mas por nós. Eu quero amar você de novo, desde o começo. Aceitei o buquê. Os espinhos das rosas picaram levemente minha mão, mas no meu coração, uma felicidade sufocante floresceu. Lágrimas escorreram incessantemente,
molhando o buquê. Obrigada. Obrigada por me dar a chance de voltar. Prezados ouvintes, estou sentada agora na minha familiar sala de estar, olhando para meu marido descascando frutas para os nossos filhos, e estou cheia de gratidão. Eu nunca contei esta história para justificar a traição ou defender a busca por felicidade fora do casamento. O preço daquele breve desvio foi caro demais, doloroso demais. É a honra, são as lágrimas dos filhos e a cicatriz eterna deixada no coração de um companheiro de vida. Sem o perdão infinito de Ricardo, eu estaria agora amargurando a dor sozinha em algum canto. Eu conto esta história como um aviso, um toque de alarme para todos que estão deixando seu casamento adormecer. Lembrem-se, o casamento não é um final feliz de conto de fadas. É como uma árvore que precisa ser regada todos os dias. Não deixem que a rotina e as dificuldades financeiras sequem seus sentimentos. Não permitam que o silêncio mate o amor. E nunca, jamais, deixem sua esposa ou marido se sentirem tão sozinhos a ponto de terem que procurar calor em um estranho. A indiferença emocional é o veneno que mata o casamento mais rápido do que qualquer briga. Um simples elogio. Você está bonita hoje. Uma mensagem. Vou para casa jantar. Uma mão segurada durante um passeio. Essas pequenas coisas são as cordas que mantêm a felicidade mais firmemente amarrada. Não tentem encontrar a corda apressadamente depois de perder ela. Não chorem tentando juntar a água derramada. Depois de ouvirem esta história esta noite, olhem para o seu cônjuge deitado ao seu lado. Olhem profundamente para as rugas gravadas em seus rostos. Segurem suas mãos calejadas e digam: obrigado. Digam: eu te amo. Façam isso agora, enquanto ainda podem. Obrigada por ouvirem a longa e lacrimosa confissão de Lúcia Ferreira. Espero que minha história sirva como uma pequena faísca para manter o fogo aceso na lareira da sua casa. Se você se identificou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para que possamos compartilhar mais histórias do cotidiano. E deixem seus comentários abaixo, eu realmente quero saber o que vocês pensam. Uma noite tranquila e um casamento feliz para vocês. Tchau!